mas todo cidadão que está antenado sabe que a Comec, na real, cuida dos temas da região metropolitana, dentre eles o transporte coletivo, que é o assunto central. Gilson, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. Aqui é o Jornal da Mercosul. Bom dia. Bom dia, Daniel, eu que agradeço, uma oportunidade maravilhosa estar aqui no seu programa, no Jornal da Mercosul, até por conta da credibilidade e do respaldo que tem da sociedade, não só da capital, sociedade curitibana, mas também eu sei da tua entrada em muitos municípios da região metropolitana, então para nós é uma oportunidade maravilhosa estar aqui nessa manhã. Nós que agradecemos. Presidente, a questão do ônibus, vamos começar assim do princípio mesmo. Quais são os ônibus que são responsabilidade do governo do estado, quais são as linhas, né, que são responsabilidade do governo do estado, e quais que são as linhas de responsabilidade da prefeitura? Tem como dividir ou não? Tem, é prático, né, fácil. Curitiba é só Curitiba, né? A URBS, ela trata só do sistema urbano, ou seja, só do sistema da capital, só de Curitiba, e o governo do estado, através da Comec, ele é responsável pela gestão do transporte coletivo metropolitano, que são 19 cidades, são as cidades do primeiro e também as cidades do que a gente chama do segundo anel, primeiro anel e segundo anel. E tem um detalhe interessante aí, Dani, é importante também a gente colocar, que por origem, por função realmente legal, a Comec, ela deveria fazer apenas o transporte de município a município, que é realmente a ligação metropolitana. Mas nós vamos além disso, porque boa parte dos municípios da região metropolitana, 80% desses municípios, eles não têm o transporte urbano. Então nós acabamos suprindo essa necessidade, suprindo essa obrigação que seria do município, nós também fazemos o transporte urbano nessas cidades. Vou dar um exemplo prático, como gostei aqui da tua metáfora com a questão da torcida aí em relação à Câmara e ao Senado. Dos municípios da região metropolitana, um exemplo, Campo Largo, ele tem um sistema urbano. O que é urbano? Ele pega as pessoas lá dentro do bairro e traz até o terminal. E aí do terminal a Comec traz para Curitiba. Em Pinhais, por exemplo, não tem um sistema urbano. Em Colombo não tem um sistema urbano. Então é a Comec que vai lá no bairro, lá em Colombo, pega o cidadão lá no bairro, lá no São Dimas, né, traz até o terminal e depois do terminal também traz para Curitiba ou leva para outra cidade da região metropolitana. Então nós acabamos fazendo isso em 80%. As únicas cidades que têm o sistema urbano são São José dos Pinhais, Campo Largo e Araucária. Todas as demais, Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, entre outras, o transporte metropolitano sobre a gestão da Comec que faz esse trabalho. Então, Curitiba é o sistema de Curitiba, todo o demais é a cargo da Comec. Está entendido. Isso é importante para nós termos o parâmetro dessa conversa. Claro que o ônibus está sempre no foco da discussão da pandemia. Por que fechar o comércio se os ônibus estão cheios? Por que medidas restritivas se ninguém controla o ônibus? Teve uma senhora que foi cortar o cabelo num ato de protesto dentro do ônibus para justamente firmar essa questão política. O prefeito Rafael Greca foi cobrado há algumas semanas sobre a superlotação do ônibus e ele disse que os ônibus de Curitiba não estão lotados, que lotados estão os ônibus da região metropolitana. Como é que a Comec faz esse controle e responde a esse tipo de crítica da sociedade? Olha, como se colocou, o ônibus ele se tornou vilão, né? Por muitos em relação agora a esse momento da pandemia. Acabou sendo comparado com, né, os mais diversos setores e a gente respeita muito isso, né? Até porque a gente sabe do sofrimento da sociedade nesse momento tão delicado, essa questão desse abre e fecha, a questão dos decretos, da necessidade do distanciamento social, do isolamento social e obviamente aonde acabou concentrando pessoas foi realmente no transporte coletivo, né? Até porque o nome já diz, é coletivo, é um transporte de massa, não tem como ser diferente. Pra você ter uma ideia, Daniel, a planta do ônibus, ele já é proposto em fábrica para que existam pessoas sentadas e em pé. E isso é interessante também a gente colocar aqui. Vamos pegar um ônibus comum, é aquele que não tem a sanfona. Esse é um dos mais utilizados no transporte metropolitano. Esse ônibus, ele tem 26 assentos, mas a capacidade dele é para 85 pessoas. Então, você veja, a maioria das pessoas teriam que ir em pé. Nós estamos trabalhando com capacidade de até 65% do que seria a capacidade total. Ou seja, ao invés de transportar 85, só 65%, que daria 55 pessoas. Mas como ele tem 26 assentos, então ainda 29 pessoas vão em pé.
né? Então, e você vê um ônibus desse passando, é impossível que você não fique com a impressão de superlotação. Exatamente, né? Hoje o próprio usuário dentro do ônibus com o celular na mão, ele faz um selfie em pé com 2, 3, 4, 20 pessoas, né, na sequência, vai dar uma impressão de que a demanda está extrapolada. Então esse é assim, algo que a gente precisa entender e aproveitar oportunidades como essa para traduzir a sociedade. Agora, essa questão não tem solução, então? Não tem solução. A planta do ônibus nós não temos capacidade, por exemplo, houve até... Não tem como rodar só com pessoas sentadas, por exemplo? Exatamente, essa pergunta é muito importante. O que acontece? Nós não teríamos frota para isso. E eu vou te explicar o porquê, Daniel. Qual que é a grande dificuldade nossa hoje? O usuário metropolitano, ele sai no mesmo horário e volta no mesmo horário. Porque ele está vindo trabalhar em Curitiba. Só para você ter uma ideia, o transporte coletivo ele funciona 20 horas por dia. Ele começa às 4 horas da manhã e vai até meia-noite. Ele só não funciona da 1 da manhã até as 4, exceto algumas linhas que nós temos, os chamados madrugueiros, que é para levar o garçom que está saindo do restaurante, para levar o cozinheiro, para levar o vigia que está trocando de turno. São poucas linhas que nós chamamos do madrugueiro. Mas a grande maioria da frota, 98%, funciona 20 horas das 4 da manhã até a meia-noite. Só que 60% dos usuários usam o ônibus só durante 4 horas do dia, que são das 6 da manhã às 8 e depois das 5 às 7 horas. Essa é a grande dificuldade e o grande desafio que nós temos em relação à questão metropolitana. É tentar espalhar isso. Só para você ter uma ideia, nós temos 822 ônibus na frota. Todos esses ônibus, eles estão operando nesse horário, das 5h30 da manhã às 8 da manhã. Quando dá 8h30, 9 horas, 60% dessa frota volta para a garagem, porque não tem mais passageiro. E ele volta novamente a operar só no final da tarde para levar novamente o trabalhador metropolitano para casa. Então, o que a gente propôs agora recentemente nessa semana? Um escalonamento de horários nas atividades. Em nenhum momento, é importante colocar isso aqui, nós estamos falando de fechamento em nenhum momento. Isso é realmente algo muito importante a gente deixar claro aqui. Mas escalonar, por exemplo, atividade supermercados, começar num horário, comércio, começar em outro horário, lojas de departamento, começar em outro horário, para que a gente possa, de repente, aproveitar melhor essa frota e tirar esse trabalhador do horário de pico. Porque aí que está a grande concentração, aí que está a lotação, que por vezes Curitiba transfere, né, e acaba expondo a gestão metropolitana, mas é realmente o trabalhador que está vindo trabalhar na capital. Então nós estamos fazendo um controle, hoje, até por sinal, nós, num intuito de tentar organizar isso, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, porque são 16 terminais da região metropolitana e são também, Daniel, algo importante que é diferente da capital. Em Curitiba, enquanto um ônibus ele está indo e voltando, o nosso está vindo ainda. Por quê? Por conta da distância. Agora, para a gente entender bem essa questão, no horário de pico, que é o horário mais delicado, quer dizer que eu concordo plenamente com fazer um escalonamento de horário, isso é o óbvio, a ACP também defende a mesma tese, Associação Comercial do Paraná, eu tive conversando com o presidente Camilo Turmina, ele defende justamente isso, que haja horários diferentes, porque isso fará com que o ônibus ande menos cheio, digamos assim. Agora, nesse horário de pico mesmo, que está todo mundo pegando o ônibus mais cheio, quanto % da frota está rodando? Hoje, nós temos em algumas linhas até um número maior do que nós tínhamos antes da pandemia, por conta da questão dos 65%. A minha dúvida é assim, não tem como pôr 100% da frota para rodar no horário de pico? Porque essa é uma providência que me parece elementar. Sim. Se o ônibus volta depois para a garagem, fica parado por falta de passageiros, não é lógico que não haja o 100% da frota no horário de pico. Não tem, presidente, como colocar todos os ônibus para rodar no horário de pico? Esse ônibus que ele volta, ele está no horário de pico. Ele só volta porque depois acabou o horário de pico. Aí não tem mais aquela demanda de passageiros. É isso que eu digo. Nós teríamos que aproveitar essa frota que está no horário de pico, está total no horário de pico, depois do horário de pico. Porque ela volta para a garagem. Então, porque não existe mais aquele passageiro. Aquele passageiro ele só está no horário de pico. Nós temos que tentar que esse passageiro ele venha, né,
para um outro horário. Vou dar um exemplo, nós temos boa parte 60% do usuário metropolitano do transporte coletivo são mulheres, são trabalhadoras. Muitos do empregador individual, né? É a cozinheira, é a babá, é a diarista, né? Ou seja, nós precisamos também que essa parcela da sociedade, né, que é o empregador individual, que ele entenda que se a sua empregada pegar o ônibus lá em Quitandinha às 8h30 da manhã e não às 6h30, ela vai pegar um ônibus mais confortável. Só que, obviamente, ela não vai chegar na casa dele às 7h30 da manhã ou às 8h, ela vai chegar às 10h, 9h30, 10h. Então é esse o entendimento que nós precisamos hoje da sociedade no momento tão crítico que é o momento da pandemia. O quanto o setor do transporte coletivo é responsável pela contaminação? A Comec chegou a fazer algum estudo nesse sentido? Porque uma outra crítica que a sociedade faz é, parece que o ônibus não tem culpa nenhuma de nada. Tem algum dado, algo nesse sentido, presidente? Olha, Daniel, como é que não tem um estudo próprio? Nós nos escoramos em vários outros estudos espalhados pelo Brasil e pelo mundo.